Eu sempre desenhei, desde que eu era criança, e eu acho que eu tinha um pouco mais de interesse e talvez facilidade do que as outras crianças da minha idade. Isso me levou a desenhar bastante. Eu era bem influenciado por animação. Eu acho que por alguns personagens e por essa ideia de você conseguir meio que entrar na história e esquecer do mundo, assim, acho que principalmente enquanto criança isso foi muito, me influenciou muito, e eu conseguia meio que repetir essa mesma experiência de quando eu assistia, quando eu desenhava. Às vezes você desenhar no papel pode te dar um pouco mais pode te dar um traço um pouco mais natural, assim, você tem um pouco mais de mobilidade, principalmente se fizer numa tela maior. O tablet que eu uso não é muito grande. E eu acho que uma diferença grande é que no digital você pode refazer ou desfazer tudo que você faz, ou seja, cada traço que você faz, você pode apertar o Ctrl Z e voltar, e no tradicional não tem isso, apesar que você tem a borracha. Mas dá mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho, muito mais trabalho. E no digital você se suja muito menos e você tem muito mais possibilidades de cor, de gradientes que você pode usar, de efeitos que você pode aplicar depois. Agora eu estou começando a entrar mais nessa área de arte sequencial, que seria meio que ilustrações que tem uma relação de tempo entre elas, então animação, quadrinhos e tal. Mas no geral o que eu mais fiz foi isso, sim, foi ilustração. E também tem um termo que chamam de concept art, que é diferente de ilustração. Que concept seria meio que imagens que passam uma ideia geral, que não precisam estar finalizadas, não precisam nem estar tão bonitas assim, mas elas só passam um feeling, assim. E na verdade toda produção grande precisa ter um concept, por exemplo, filme, animação, até novela, muita coisa os caras precisam das pessoas que fazem concept. Isso eu trabalhei um pouquinho também. Então, isso aqui é uma história em quadrinhos que eu estou no processo de criar com meu amigo Luiz Guilherme Sebrensky. O começo em si foi quando eu passei um tempo desenhando todo dia uma criatura diferente no meu caderno. E aí com o tempo, nesses 100 dias que eu tinha me proposto a desenhar, meio que uma história foi se formando, assim, personagens meio que se repetiam, cenários meio que eram parecidos, assim. Aí um dia eu me reuni com o Luiz Guilherme e a gente conseguiu pensar numa história por trás de todos esses desenhos, baseados em um desenho específico, que era uma árvore que estava basicamente dando a luz para um embrião. E a gente decidiu criar essa história que conta a história de um menino que nasceu de uma árvore. Então o ser humano é uma criatura totalmente diferente, assim. É a única criatura que não tem pelos, por exemplo. É a única criatura que não cresce tanto quanto as outras. E é meio que isso que a gente quer explorar, assim.